1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1. 1 Samuel 30, verso de número 1. Vamos ler alguns versículos. Verso 1. Diz assim, e aí você faça como vos és ensinado, se é de pé que fique, mas sempre submetendo-se à sua liderança. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido ao sul, e Ziclague tinham ferido Ziclague e tinham queimado a fogo. Verso 2. E tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Verso número 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou. Por quê? Porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui um éfode. Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Verso 18, irmãos, do mesmo capítulo. Diz assim: assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as duas mulheres salvou Davi. Amém? Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Diga após mim: decida. Uma vez mais, decida. Lutar por aquilo que é mais precioso na sua vida. Amém? Assente-se aí glorificando. Amados, decisão. Na verdade, todo o mundo gira em torno de decisão ou decisões. Decisões também movem o mundo. Tudo que se descobriu, tudo que se tem hoje, foi através de decisão. Até toda a criação partiu de uma decisão. Deus decidiu liberar uma palavra. E na palavra dele, tudo aquilo que não existia veio à existência. Deus decidiu que faria o homem. E assim o fez. Deus colocou opções no jardim para que o homem decidisse se contaminar ou não. E o homem passou a decidir. E desde os primórdios nós percebemos que toda decisão tem um resultado, tem uma consequência. E até essas primeiras decisões que nós conhecemos muito bem, repercutiu, teve as suas consequências, os seus resultados. E até o dia de hoje nós
observamos os resultados destas decisões, ou de decisão. Tanto é que o homem pecou, e o efeito dessa decisão pegou até para nós, caiu até para nós. Mas até que um dia que o homem estava fadado ao fracasso por uma decisão no Éden, Deus decidiu entregar o teu filho. E essa decisão de entregar o teu filho repercutiu também numa consequência: o direito de vida eterna. A vida é feita de decisões. Quando nós começamos a analisar a história de Davi, você percebe alguém que tinha tudo para dar errado, mas começa a dar certo, porque Deus o encontrou. Achei Davi com óleo ungido. Apesar de todos tentarem esconder, Deus o encontrou, ungiu e tinha um propósito para ele. Só que quando as pessoas começam a saber o propósito que Deus tinha para ele, e aí as coisas começam a estreitar. Você conhece, uma perseguição vai acontecer, não por parte dos de fora somente, mas por parte de alguém de dentro. A saber, Saul vai perseguir ele, porque não lidava com os resultados que ele estava tendo, a fama, e como as pessoas aprovavam ele, que era um aprovado de Deus. De tanto ser perseguido, ele tomou a decisão de sair do território de Israel e de ir para um lugar distante, ao ponto de se aliar com os filisteus e ficar lá por um longo período. 1 ano e pouco aproximadamente estava ele lá, guerreando as guerras de outro povo, lutando outras causas, porque ele decidiu sair de um território e ir para um outro território. Chega um dia que há uma guerra, e a guerra é contra Israel, o seu povo. Davi se anima para ir guerrear, porque agora ele estava servindo aquele povo. Ele junta os seus homens e vai se reunir com os outros príncipes para guerrear. Quando ele vai guerrear, a Bíblia diz que os homens olharam ele: quem é esse daí? E o que esse hebreu está fazendo aqui? Então interrompe a tentativa dele de guerrear. Ele não pode ir conosco. Esse daí não é aquele que tinha até uma canção falando do nome dele, que matou muita gente? Não é esse? Gente, o tempo passou, anos se passaram, mas Davi estava marcado ao ponto dos filisteus olhar para ele e dizer: você não pode estar aqui, você não pode estar aqui. Me lembra até aquela história, aquele testemunho de um pastor que um dia decidiu desviar. Ele falou: hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou chapar tudo, hoje eu vou para a balada. E quando ele botou a roupinha, foi para a balada, falou: vou desviar. Quando ele chega lá na balada, uma mulher começa a olhar para ele, ele começa a olhar para a mulher. Ele falou: é hoje, estou desviado mesmo. E a mulher começa a olhar, ela começa a chorar e chega perto dele e grita: pastor, eu sabia que você viria me buscar. Ele falou: vamos embora, voltar para a igreja, nem para desviar presta. Então ele decidiu ir lá, mas os filisteus olharam e disseram: você não é daqui não, porque você não cabe mais no mundo não, irmão. Você não cabe mais na vida que você levava antes. Até a galera de lá já sabe que você não se encaixa lá. E ele está tentando se encaixar em um lugar que não é o lugar dele. Até a galera de lá está falando: você não é daqui não, isso não é para você não. E ele tenta guerrear uma guerra, mas ele é impedido. E então ele vai retornar para casa. Então ele é impedido de travar uma guerra, gente. E esta guerra, Deus é quem poupou ele de lutar essa guerra. Deus poupou Davi de lutar esta guerra, porque essa guerra não era uma guerra que ele poderia lutar. Então Deus está privando ele, poupando ele de lutar algumas guerras que ele não deveria entrar. E nós precisamos ter discernimento que existem algumas guerras que nós não podemos lutar. Existem algumas guerras que você até queria, mas Deus vai nos poupar de lutar algumas guerras, de entrar em alguns territórios.
Porque existe áreas, existe lugares, existem guerras que não é para nós lutar, mas é por alguém que eu amo, mas é por alguém que eu gosto. Não é para lutar. Existem guerras que o meu Deus vai nos poupar de lutar, porque se nós entrarmos em algumas guerras, nós vamos prejudicar, comprometer o propósito de Deus ali. Tem guerra que não dá para você lutar, mas eu amo, não vai. É da família, não entra. É muito próximo, não luta. Deus está te privando de lutar algumas guerras, porque você vai comprometer o processo, o propósito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você lembra da parábola do filho pródigo? A história do filho pródigo? Quem lembra, diga amém. Ele sai, a Bíblia diz que tem uma crise e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Eu não acredito que uma cidade daquela não tem ninguém com alguma coisa capaz de dar. Tinha gente que poderia dar. E por que não deu alguma coisa a ele? Porque se ele recebesse alguma coisa de alguém, ele seria ainda o filho pródigo perdido. Se alguém desse uma cesta básica ele para lá, ele não voltava para casa do pai. Então às vezes Deus priva alguém de interferir no processo para que ele traga alguém de volta. Então existem guerras que Deus está nos poupando, nos privando de lutar, para não comprometer o propósito. Mas eu quero lutar. Essa não. Mas eu... Não, essa não. Quando ele vai tentar lutar essa guerra, gente, quando ele decide lutar essa guerra, sem que ele perceba, sem que ele saiba, ele está tentando lutar uma guerra fora, e sem que ele perceba já tem um inimigo ganhando território na casa dele. Já tem um inimigo que tomou conta do terreno, está levando o que de mais valor ele tem, valioso ele tem. O inimigo está ganhando território. Perceba que ele quer vencer uma guerra lá fora, mas acabou sendo vencido uma guerra lá dentro. Ele quer guerrear uma guerra lá fora, mas foi vencido dentro de casa. Eu preciso falar para homens aqui, homens. Não dá para querermos vencer guerras lá fora sem antes travarmos as nossas guerras aqui dentro. Não dá para sermos valentes lá fora e frouxos aqui dentro de casa. Não dá para ser homem lá fora e não ser homem dentro de casa. Diga para alguém, é melhor tu dar glória a Deus. Senão vão pensar que é contigo o negócio. Daqui a pouco vai melhorar, mas aguenta aí um pouquinho. Ele vai guerrear lá fora, e quando ele vai guerrear lá fora, o inimigo já está tomando território dentro da casa dele, dentro da casa dele, dentro da casa dele, meu irmão. Outro dia eu fui conversar com um casal que estava passando uma crise. O que está acontecendo? É que o marido não tem tempo para mim. Ele só quer igreja, monte, sei lá o que. Está guerreando muitas guerras lá fora, mas está sendo vencido dentro de casa. Eu gosto de Paulo quando ele começa a orientar um jovem, Timóteo, um pastor jovem, dizer: ó, você começa certo, hein? Não começa com essa galera aí não, hein? Linguagem minha, começa certo. Faz o seguinte, você primeiro governa a sua casa para depois governar o povo. Por quê? Porque antes de guerrear lá, você precisa ser um grande guerreiro aqui. Oh, Deus preparou esse tempo para dizer: eu quero que você seja um grande guerreiro sim, mas que comece primeiro dentro da tua casa. Ele está querendo vencer uma guerra lá fora, mas ele está sendo vencido dentro da casa dele. Sem que ele perceba, ele está sendo vencido. O inimigo já ganhou território, já se apossou do que mais valioso ele tem. O que? A família. E é sobre isso que eu estou ministrando ao seu coração. Decida lutar por aquilo que é mais valioso na sua vida. A sua família é algo de maior valor na sua vida. Ele se ausenta, o inimigo ganha território e leva. Mas a Bíblia diz assim, ó:
ele chegou, queimou a cidade, feriu, levou, mas não matou. Ele feriu, queimou, levou, mas não matou. Feriu, levou, mas não matou. Então perceba que está ferido, mas não está morto. Feriu, mas não matou. Isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque uma das estratégias do diabo é essa. O quê? Ferir. O diabo não vem para matar? Vem, mas antes de matar ele quer ferir. Antes de matar ele quer ferir. Porque são os acúmulos das feridas que levam à morte. Alguém pergunta, mas estava cantando ontem e hoje já morreu? Estava cantando, mas estava cantando cheio de feridas há muito tempo. Mas estava liderando ontem, hoje já morreu. Não é que morreu da noite para o dia, porque os acúmulos das feridas fizeram ele morrer. Então tem muita gente que por tantas feridas acumuladas acaba chegando à morte, porque a estratégia do inimigo é essa. O que? Eu vou ferir para levar ele para a morte. Eu vou ferir para levá-la para a morte. E aí eu deixo ele cantar, mas canta ferido. E aí eu deixo ele liderar, mas lidera ferido. E aí eu deixo ir para a igreja, mas deixo ferido. E aí eu deixo fazer as suas atividades normais, mas está ferido. E a qualquer momento vai morrer. Mas eu creio no Deus que preparou essa conferência para dizer: está ferido, mas nessa conferência tem bálsamo para curar. Ele é o bom samaritano que tem vinho para tratar feridas. Aí Paulo grita no Novo Testamento: esse espinho está doendo, está doendo. Aí Deus fala: fica tranquilo, que a minha graça te basta. A ferida vai doer, mas minha graça vai te preservar vivo. Se alguém chegou aqui ferido, eu profetizo, levante as suas mãos aí. Eu não tenho cara de profeta, mas eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Se alguém chegou ferido, tem tratamento. Essa ferida não vai te levar à morte. Essa ferida não vai te levar à morte. Meu casamento está ferido, não vai morrer. Eu estou ferido, o ministério vai acabar, não vai acabar. Eu estou ferido, a família vai ruir, não vai ruir. Eu estou ferido. Não. Tem cura para você nesta noite. E então o inimigo fere. O inimigo fere para matar. O inimigo fere para matar. E qual foi a hora que o inimigo encontrou espaço? O inimigo esteve presente quando Davi estava ausente. O inimigo esteve presente quando Davi estava ausente. O primeiro pecado da humanidade, ou melhor, aqui na esfera humana mesmo, aconteceu pela ausência de um homem. Um homem decidiu se ausentar da mulher. E quando ele decidiu se ausentar, a serpente se aproximou e fez uma proposta tentadora. Então, na ausência dele, na ausência de Adão, a serpente apresentou uma proposta para Eva. Porque o inimigo se manifesta não na nossa presença, mas sim na nossa ausência. E a pergunta é introspectiva: qual é a área da sua vida que você está sendo ausente? Qual é a área da sua vida que precisa ver uma escala de prioridade para que você torne a ser presente? Talvez na família, não sei. Talvez no ministério, não sei. Nas atividades aqui da igreja, não sei. Você tem estado presente na tua casa, no seu trabalho, ou na célula? Você tem estado presente nas programações? Está presente? Porque o inimigo se apresenta na ausência dele. Porque ele decidiu estar longe de quem ele deveria estar perto. Está perto de quem deveria estar longe. Ele está longe da família, ele está longe de casa, quando na verdade deveria estar perto.
ele está perto de uma outra guerra, de outro povo, a qual deveria estar distante. Então precisamos rever a escala de prioridade. A mesma coisa aconteceu no Éden. A serpente estava perto de quem deveria estar longe. A serpente, Eva, estava perto, estava distante de Adão, que deveria estar perto. Precisamos rever a nossa escala de prioridade. Ele está distante, gente. E aí a Bíblia diz que ao retornar, 3 dias depois, ao retornar, chegando, vendo essa cena, se deparando com seu território tomado pelo inimigo, perdeu o que ele tinha de mais valioso. Eles choram, ao ponto de não terem mais forças para chorar. Eles não têm mais força para chorar. A Bíblia diz: eles perderam as forças. E aí, meu irmão, nesse momento, os valentes, os guerreiros, os amigos de Davi pensaram em apedrejar ele. Só que mexeu comigo, gente, porque esses homens aqui, deixa eu te lembrar quem são esses homens. Um dia Davi estava com uma vontade de beber água de Jerusalém. Esses homens aqui atravessaram o território do inimigo, foram lá, pegou da água de Jerusalém, correu risco de vida e trouxe para Davi. Esses homens fizeram uma prova de amor por Davi, porque arriscaram suas vidas para trazer algo que ele desejava. Esse é um momento bom. Mas agora, quando está ferido, quando eles perderam, quando o cenário mudou, sabe o que eles disseram? Vamos apedrejar Davi. Olha a atitude que eles querem tomar. Vamos apedrejar ele. Por quê? Porque no momento eles estão com dor. Por quê? Porque no momento eles estão com raiva. Por quê? Porque no momento eles choraram. Eles querem fazer isso. E agora grave isso no seu coração, por gentileza. Não tome atitudes duradouras por conta de sentimentos temporários. Vou repetir: não tome atitudes duradouras por conta de sentimentos temporários. Porque você está triste agora, está com raiva agora, está angustiado agora, está sem força agora. Não podemos tomar atitudes eternas, duradouras, com base no meu sentimento de agora, na minha frustração de agora, na minha decepção de agora, na minha pouca força agora. Porque esse momento passa e depois a consciência pesa e a gente percebe que tomamos uma atitude precipitada. Depois o tempo passa, a consciência pesa e a gente percebe que poderíamos tomar uma outra decisão. Eles querem matar, porque o momento é triste, o momento é de dor, o momento é de frustração. E eles choraram até perderem as suas forças. Eles não têm força nem para chorar mais, porque eles perderam tudo de mais valioso que eles tinham: a família deles. Eles perderam tudo, eles estão chorando. Aí a Bíblia diz: Davi, porém, se reanimou no Senhor. Aleluia. Davi se reanimou no Senhor. Essa expressão reanimar aqui no Senhor, expressão hebraica hazak, significa fortalecer, buscar força, receber força. Então ele percebeu que ao seu redor existia um povo que chorou até não ter mais força para chorar. Ninguém tinha forças nem para chorar. E ele precisou ser forte, porque ao lado dele tinha muitas pessoas sem forças. Então Davi precisou ser forte
pelos outros. Talvez esta palavra é para alguém aqui que na tua casa você diz: porque eu tenho que ser forte. Na tua família você diz: porque eu que tenho que levar tudo. Porque você é um Davi na tua casa, você é um Davi na sua congregação, você é um Davi na sua cela. Mas todo mundo está sem força, então busque força para ser o único forte no meio deles. Será que você não percebeu que você precisa se fortalecer por alguém? Será que você não percebeu, se você abaixar a guarda agora, alguém vai ficar parado? Se você não decidir se levantar agora, você vai perder tudo de mais valioso. Se você não decidir se esforçar agora, alguém vai perecer. Mas é dor para mim também. É dor, mas você é coluna na sua casa. É dor para mim também, mas você é o sacerdote lá. Eu creio que essa noite Deus vai revestir homens aqui, mulheres de Deus aqui. Aleluia, você é o esteio na tua casa, meu irmão. Você é o esteio, você é a coluna na tua casa. Pastor, eu cheguei aqui, só Deus sabe como eu cheguei. Eu cheguei aqui fraco, são tantas feridas, são tantas pancadas, são tantas perdas. Mas Deus preparou essa conferência para te revestir com forças. Força. Ele se levanta, ele vai se posicionar. Ele se levanta e se posiciona. Essa é a decisão do líder Davi. Ele levanta e se posiciona, porque em tempos de guerras, em tempos de perdas, em tempos de caos, Deus está contando com seus guerreiros bem posicionados. Levanta a mão aí, guerreiro. Levanta a mão aí, guerreiras. Em nome de Jesus. Não importa a crise econômica, não importa a crise política, não importa a crise religiosa, a crise social, não importa o caos que esteja o país, Deus está contando com homens e mulheres bem posicionados. Ele se posiciona. Ele se posiciona. E quando ele se posiciona, o primeiro lugar que ele vai, buscar o sacerdote. Sacerdote Abiatar. Eu preciso consultar o Senhor. Gente, no tempo de crise, no tempo de caos, Davi, isso aqui é sério, Davi reconhece a autoridade do sacerdote. No tempo de caos, de crise, de dificuldade, ele reconheceu a autoridade do sacerdote. Davi é ungido, gente. Ele já tinha sido ungido. Davi é um homem guerreiro, um homem valente. Mas esse valente aqui reconheceu a autoridade sacerdotal. Nesse tempo onde tem roubado a honra dos sacerdotes que Deus levantou. Tem gente que respeita a autoridade municipal, tem gente que respeita a autoridade estadual, tem gente que respeita a autoridade federal, tem gente que respeita a autoridade nacional, mas negligencia a autoridade sacerdotal. Mas nesse tempo nós estamos aqui para rever os nossos conceitos e entender que precisamos valorizar a autoridade dos sacerdotes. Porque destinos e decretos proféticos são liberados da boca do sacerdote. Eu sei que muita gente fala que o milagre de Ana foi por causa do voto, mas eu digo que foi por causa de uma palavra de um sacerdote. Seja feito conforme a sua petição. Seja feito conforme a sua petição. Não é apenas sobre um voto, é acerca de uma palavra que foi liberada do sacerdote. O óleo desce aonde? Na cabeça, escorre na barba. Aonde? Quem? Arão, o sacerdote. O sacerdote. Teve um dia que teve um camarada na Bíblia que ele tentou tomar o lugar do sacerdote. Ele disse: eu sou rei. Uzias.
Eu sou rei, eu sou todo poderoso. Eu quero fazer o que cabe ao sacerdote. 80 sacerdotes pararam perante ele e disse: não faça isso, Uzias, isso é função sacerdotal, eu não lhe permito. E ele, tomado pela altivez, tomado pelo orgulho, não se submeteu à autoridade sacerdote, entrou no templo para sacrificar, para apresentar incenso. Aí a Bíblia diz que uma lepra saiu, afetou o rosto dele e ele morreu. Ele morreu porque tinha talento, tinha capacidade de reinar, de governar. Ele cresceu, gente. Ele começou a reinar com 16 anos. E por que não teve mais durabilidade? Porque ministério que não se submete à voz do sacerdote é um ministério que não tem durabilidade. Ministério que não se submete à autoridade do sacerdote é um ministério que não tem durabilidade. Aí a gente percebe muita gente que tem talento, muita gente que tem dom, e você fala: esse daí era para voar, esse daí era para avançar em tantos aspectos, mas não avança, não vai. Por quê? Porque tem talento, mas não reconhece a autoridade do sacerdote. Tem dom, mas não reconhece a autoridade do sacerdote. Mas Deus fala na boca dos sacerdotes. Ele já busca no tempo de caos o sacerdote. Onde o sacerdote está? Abiatar. Cadê? Ele vai buscar ao Senhor. Ele vai consultar o Senhor, gente. Ele consulta o Senhor: Deus, posso perseguir? Vou conseguir alcançá-los, recuperar. Deus disse: vai, porque você vai alcançar e certamente vai recuperar. Ele não tem família, ele tem poucas forças, mas ele tem uma palavra. Você não precisa de muita coisa, você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Se você tiver uma palavra dele, você já está em vantagem. Você já está em vantagem. Deixa eu liberar algo para o teu coração. O inimigo já está em desvantagem. Sabe por quê? Porque você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E aquele servo: não, Senhor, não precisa ir à minha casa. Eu reconheço a autoridade. Só basta liberar uma palavra que ele será curado. Então seja feito. Ele liberou uma palavra. Quando ele foi criar todas as coisas, ele só precisou liberar uma palavra. Quando ele quis curar, ele precisou liberar uma palavra. Quando ele quis levantar gente que estava caído, ele só precisou de uma palavra. Ô meu irmão, levanta a tua mão aí. Você já tem o que você precisa para viver um novo tempo. Você tem uma palavra. Pastor, eu não tenho amigo influente, mas você tem uma palavra de Deus. Pastor, eu não tenho indicação dos poderosos, mas você tem uma palavra de Deus. Pastor, na empresa está difícil, eu acho que não vou me promover, mas você tem uma palavra de Deus. Pastor, ter uma palavra contra meu casamento, contra minha família, não vai prevalecer, porque você está debaixo de uma palavra de Deus. Você tem uma palavra, isso basta. Você tem uma palavra e isso basta. Deus liberou uma palavra e ele foi com base naquela palavra. Davi está se movendo debaixo de uma palavra. Ele corre. Quando eles chegam em Bessor, que significa animado. Bessor significa animado. 200 pessoas se desanimaram ali. Um monte de gente se desanimou em um lugar cujo nome é animado. Se desanimou num ambiente de ânimo. Eu não sei como consegue, mas se desanimaram num ambiente de ânimo. E aí? E Davi prossegue com alguns que decidiram prosseguir. Eles estão caminhando debaixo de uma palavra. Parece que está dando errado, gente, porque eles saíram com uma quantidade de pessoas e agora um cado parou. Parece que está dando errado. Até parece que está dando errado, mas daqui a pouco vai começar a dar certo. Por quê? Porque você é bom?
Por quê? Porque você é expert, sabe trabalhar. Não. É porque você está debaixo de uma palavra. E às vezes quando estamos debaixo de uma palavra, até parece que vai dar errado, mas fica tranquilo que vai dar certo. Você não foi nos seus braços, você não foi no seu intelecto, você foi debaixo de uma palavra. Alguém está dizendo isso é loucura, alguém está dizendo isso é impossível, alguém está dizendo vai dar errado, já não começou tão bom assim, mas ninguém entende o que você ouviu. Você está debaixo de uma palavra. Uma palavra. Quem está debaixo de uma palavra, meu irmão, pode até começar a dar errado, mas vai terminar dando certo. E agora triste é quem não está debaixo de uma palavra. Como Jonas, por exemplo, não estava debaixo de uma palavra. Começou a dar certo para ele. Teve passagem, teve embarcação, só começou dando certo. Mas para quem não estava debaixo de uma palavra, logo em seguida começou a dar errado. Tá percebendo? Quem não estava debaixo de uma palavra começou dando certo e acabou dando errado. E quem está debaixo de uma palavra pode até ter começado dando errado, mas vai começar a dar certo. Você está preparado? Você está preparado para começar a ver as coisas dando certo na tua vida? Tem alguém para crer? Tem alguém para receber? Algumas coisas começarão a dar certo no teu casamento, na tua empresa, nos seus negócios, essa nova fase da tua vida. Eu sei que agora está tudo complicado, mas se você estiver debaixo de uma palavra, vai começar a dar certo. Bate na mão de alguém e diga: se prepare para começar a ver as coisas dando certo na tua vida. Se prepara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você já tem uma palavra, meu irmão. Você já tem uma palavra. Quem pode jubilar? Eles chegaram no território, e eu já termino. Eles chegaram no território e viu o inimigo fazendo festa. O inimigo fazendo festa com o que era deles. E eles estavam ali vendo o inimigo fazendo festa. Mas eu tenho uma palavra pro inferno: a festa vai acabar. A festa vai acabar. Por quê? Porque tem uma galera aí chegando que está debaixo de uma palavra. E não tá de bobeira não. Essa galera que veio aí não tá de bobeira não. Essa galera tá com espada nas mãos. Ô glória, tá com espada nas mãos para guerrear. Levanta a tua espada aí. Pode ser o tablet, o iPhone, o celular. Se tá aí, levanta, meu irmão. Porque tem uma galera aqui que tá com a espada para guerrear. Satanás, a farra vai acabar, a festa vai acabar. Deus está levantando uma geração de guerreiros. Cadê você? Cadê você? Cadê você, meu irmão? Quem está debaixo de uma palavra, meu irmão, se encoraja. Aí eles chegaram a uma promessa: pode ir que você vai alcançar. Mas não é só chegar lá. Não é assim: eu vou alcançar, então vai ser no mole. Eu vou alcançar, então vai ser tranquilo. Não, eu disse que vai alcançar. Porque às vezes Deus revela o resultado, mas oculta o processo. Vai, você já tem a palavra, você vai alcançar. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz: e eles lutaram. Verso 17 diz: e eles lutaram, e eles pelejaram. Sabe o que é isso? Desembanharam a espada e entraram para a guerra. Porque eles estão olhando que eles perderam o que de maior valor eles tinham: a sua família. Então eles decidiram lutar. Não é tempo de descansar, não é tempo de guardar a espada, não é tempo de férias, não é tempo de shopping. É tempo de desembanhar a espada e entrar na guerra por aquilo que é
teu. Não é tempo de levantar a bandeira, não é tempo de descansar, não é tempo de relaxar, é tempo de luta, é tempo de lutar por aquilo que é teu. Que nesses dias o Senhor possa nos sacudir, que o Senhor possa nos balançar, nos tirar da zona de conforto, para que então possamos desembanhar a espada e entrar para a guerra. Se o inimigo ele entrou na nossa casa de alguma forma, alguma cilada, ele comprou briga com o povo errado. Aqui tem uma espada, aqui tem guerreiros dispostos a lutar, a lutar, a lutar, a lutar, a lutar, a lutar. Agarre na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí. Agarre na mão dela. Diga para ela: chegou o tempo de lutar. Deus está contando com você. A tua casa conta com você. A igreja conta com você. Macaé conta com você. É tempo de lutar. Só os guerreiros. Dê um pulo dessa cadeira, se coloca de pé, adorando. Ó, os guerreiros, os guerreiros, os guerreiros, os guerreiros. Oh, Deus. Davi lutou. Eu tenho uma palavra, mas lute. Pastor, meu casamento está por um fio. Mas Deus falou que meu casamento era dele, era de Deus. Então lute, você já tem uma palavra. A minha empresa está por um fio, entrando numa crise. Mas quando entrei, Deus disse para que eu entrasse, que investisse. Então lute pela tua empresa, porque você já tem uma palavra. Você já tem uma palavra, meu irmão. Os primeiros versículos desse capítulo começa com eles perdendo, sendo tomado deles o que de mais valioso eles têm: a família. Por isso que eu disse: decida lutar por aquilo que é mais valioso na sua vida. Eles começaram perdendo o que tinha de maior valor: família. E no final eles terminaram lutando e recuperando tudo que eles perderam. Verso 18 diz que eles recuperaram, eles restaurou, ele alcançou tudo quanto perderam. Mas sabe o que é interessante aqui? Entre o período que eles perdem, e o período que eles restauram, entre um momento e outro, aqui no meio tem um posicionamento. Entre a perca e entre a restauração tem uma posição. Porque se quando perderam ficasse estacionado, parado, vendo a vida passar, não haveria uma restauração. Mas eles perderam. Mas a história não termina nos primeiros versículos. Os primeiros versículos são versículos ruins, de perdas, de choro, de lágrima. Mas prepare o teu coração, porque Deus já preparou versículos de alegria para você. Eles até começaram chorando, mas terminaram alegres, felizes, porque conseguiu restaurar aquilo que perdeu, conseguiu conquistar. Mas precisou de uma posição. Entre a perca e a restauração existe uma posição. Deus preparou esse tempo, meu irmão, eu creio, para fazer pessoas se posicionarem. A partir desta conferência, a partir desse tempo, quanto vocês serão ministrados aqui, meu irmão, eu sei que Deus vai exigir de você um novo posicionamento, uma nova postura. Sabe por quê? Porque para o tempo novo que Ele está estabelecendo para a tua vida, requer um novo
posicionamento. Para o que Ele vai fazer ali à frente, requer de você um novo posicionamento. Ele lutou e viu Deus restaurar tudo aquilo que ele perdeu. Eles lutaram, como que lutaram que estava sem forças há poucos minutos atrás, alguns dias atrás, estava sem forças, mas eles receberam uma motivação. Qual é a motivação? É pela minha família, é pela minha casa. Eu tenho motivações o suficiente para me levantar e começar a lutar. Você tem motivações o suficiente para levantar a espada e começar a guerrear. São pelos teus filhos, é pela tua casa, é pelo teu futuro, é pela salvação, é pelo reino. Você tem motivos o suficiente para entrar nessa guerra de cabeça erguida. Você está a um posicionamento de viver algo novo. Vou repetir: você está a um posicionamento de viver algo novo. Eu repito: você está a um posicionamento de viver algo novo. Você tem intimidade com essa pessoa que está ao seu lado aí? Então, nesse momento eu queria que você encostasse nele, pegasse na mão dele ou abraçasse, e você vai orar por ele. Só por esse momento. Vamos lá? Enquanto o louvor é ministrado, você vai orar por essa pessoa aí. Tem homens aqui que precisam se posicionar hoje, mulheres que precisam assumir uma nova postura hoje, líderes que precisam assumir um novo posicionamento hoje. E alguma coisa vai acontecer após esse posicionamento. Tem alguém recebendo força aí agora? Tem alguém recebendo forças? Isso! Profetiza sobre ele! Profetiza sobre ela! Vai! Que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Isso, tem força chegando! Tem força chegando! Tem força chegando! Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia! Olha, Deus preparou essa conferência. E nesse primeiro dia Deus já está fortalecendo gente aqui, fortalecendo guerreiros. Esse momento de ferida não fez de você menos guerreiro do que você é. É só um momento. Você só precisava de uma conferência dessa para receber força. E eu sei que talvez tem guerreiros que chegou aqui, que decidiram,
que desistiram da espada, abandonaram a espada, abandonaram talvez o ministério, abandonaram a chamada. E nesse momento, se você está aqui, alguém que abandonou o chamado, abandonou a igreja, abandonou o reino de Deus, por conta de feridas, você afastou, por conta de perdas, você afastou. Se você estiver aqui e quer recomeçar, e quer voltar, Deus está aqui para restaurar, para fazer algo novo, para te levantar de novo. Se tiver alguém que quer voltar para Cristo, essa é uma excelente oportunidade. Eu te convido a vir aqui à frente para orar pela sua vida. Pastor, eu quero voltar. Vem aqui à frente. Eu quero reconciliar com o Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu entrei aqui, eu estava afastado, mas eu ouvi Deus falar no meu coração que Ele conta comigo. Então, se você ouviu, sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida, guerreiro ou guerreira que está aqui. Não se frustrarão, não se frustrarão. A oportunidade é sua. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém